Você se lembra quantas pessoas diferentes conheceu em toda a sua vida? Se você tem poucos amigos, provavelmente os conhece bem. Uma coisa que todos nós notamos, e até a ciência prova, é que ninguém é o mesmo nesse mundo. Pessoas diferentes têm naturezas diferentes e cada uma é única. Alguns podem argumentar que gêmeos idênticos são iguais. Sem dúvida são, mas apenas genotipicamente. Ambos podem diferir na natureza. Alguns são calmos e agradáveis, outros são depressivos e ainda outros muito perigosos. Uma das muitas pessoas perigosas que podemos ter hoje em dia é um serial killer. Sim, um assassino em série. A verdade é que por mais que você conheça alguém, nunca sabe as intenções da pessoa ao seu lado. Não é possível identificar um serial killer apenas olhando em seu rosto. Eles podem parecer normais e ser muito amigáveis, podem até conviver com você no seu dia a dia, mas existem alguns sinais que os colocam na categoria de assassinos em série. E para sua segurança, é preciso conhecer esses sinais. Mas lembrando que sozinhos, esses sinais não significam nada. Apenas o conjunto de todos e uma análise psicológica pode dizer a verdade. O primeiro sinal é ser antissocial. Os psicopatas tendem a ser solitários. Portanto, se uma criança que já foi extrovertida se tornar tímida e antissocial, isso pode ser um problema. Jeffrey Dahmer era uma criança sociável e animada até que seus pais se mudaram para Ohio para o novo emprego de seu pai. Lá, ele regrediu, supostamente após ser molestado sexualmente, e começou a focar sua atenção em dissecar animais em vez de desenvolver amizades, tornando esse comportamento um dos maiores sinais de alerta que um serial killer mostra. No entanto, não pode ser confundido com ser introvertido. Há pessoas com as quais você não consegue se ajustar facilmente na sociedade ou em grupos. No caso de serial killers, andar nas regras é uma tarefa difícil. Eles geralmente não têm amigos e são muito agressivos e imprevisíveis. O segundo sinal é a preguiça. A maioria dos assassinos em série exibe um comportamento que tendemos a compreender erroneamente como a de um preguiçoso qualquer. Eles muitas vezes não cumprem com facilidade tarefas e afazeres do dia a dia que são taxados como comuns para a maioria da população. Os empregadores que geralmente dão alguma oportunidade de emprego a essas pessoas rapidamente as demitem, e isso acontece por diversos fatores além da preguiça, como por exemplo, a ausência de adaptação para novas atividades que fujam do esperado ou até mesmo do que é de interesse próprio do assassino. No entanto, esse não é um sinal muito forte de assassinos em série. Afinal de contas, alguns deles durante muito tempo de suas vidas conseguiram manter-se em um único emprego com a finalidade de afastar curiosos ou até mesmo como uma das formas mais fáceis e discretas de enfim colocar seus atos desumanos em prática sem que ninguém desconfiasse. O terceiro sinal é gostar de brincar com fogo. Se as brincadeiras preferidas de uma criança envolvem violência física, como esperado, definitivamente não é um bom sinal. Mas apesar disso, o mais perigoso, entretanto, é brincar com fogo. Se essa pessoa, ainda em sua idade infantil, costuma colocar fogo em suas próprias coisas, ou na maioria das vezes em objetos pertencentes a outras pessoas sem motivo, isso mostra que há um problema psicológico a ser tratado com urgência bem ao seu lado. O fogo em si é um sinal de violência grave.
visto que após atear fogo em algo, é esperado que o objeto afetado se torne cinzas e deixe de ter um lugar no mundo em que vivemos. Fique atento a essa característica, pois uma criança que queima lugares, casas ou até brinquedos não pode ter essa atitude ignorada até se tornar um adulto. O quarto sinal são os genes. Mas como assim os genes? Bem, a natureza e o comportamento de uma pessoa são, sem dúvida, influenciados principalmente pelos pais e membros da família. Muitos serial killers nascem com os genes já predispostos a isso, como se fosse uma herança maldita de seu pai ou mãe. Entretanto, os familiares podem até sentir vontade de matar, por exemplo, mas nunca ter feito isso de fato. Se alguém da família tem esse traço, isso aumenta as chances da criança ser um serial killer. Entretanto, as brigas e desentendimentos familiares afetam o estado mental de uma criança também. Uma pessoa criada em uma família violenta e desestruturada é mais propensa a se revoltar contra a sociedade mais tarde. O quinto sinal é não ter emoção. O que torna um ser humano diferente de outros animais são as emoções. Embora algumas pessoas, que inclusive pode ser o seu caso, possam não ser capazes de expressar suas emoções, elas têm sentimentos por dentro. Ser totalmente sem emoção, no entanto, é um sinal mortal de um serial killer. Esta é a razão pela qual eles matam inúmeras pessoas e ainda assim não sentem nada. A única emoção que eles podem sentir é relacionado a prazer sexual e ódio. O sexto sinal se diz respeito a atitudes predatórias. O comportamento predatório pode ser entendido quando comparado com o comportamento agressivo dos carnívoros. Como animais predadores, assassinos em série matam pessoas porque consideram isso como sua necessidade. Uma pessoa que tem uma personalidade predatória acredita que a outra pessoa é inferior a ela e, portanto, tenta controlar a vida dos outros. O que nos leva ao sétimo sinal, que é a obsessão pelo controle. O maníaco geralmente é impulsionado pelo desejo de querer que tudo seja feito de uma maneira que ele sinta ser a correta. Uma pessoa com um transtorno de personalidade caracterizado por prejudicar outras pessoas geralmente manifesta seu desejo controlador nas maneiras como age para ditar a ordem das coisas em uma situação social. Da mesma forma, um serial killer pode tentar controlar todos de acordo com seu propósito, e se não obedecerem, geralmente matam essa pessoa. O oitavo sinal é a vingança. Embora a vingança seja apenas a natureza agressiva de retalhar a uma situação específica dos outros, se alguém demonstra querer se vingar de cada atitude, mesmo que mínima, de outra pessoa, então está entre os sinais de um serial killer. Um exemplo é o serial killer do Alasca. O serial killer do Alasca é comumente conhecido como Butcher Baker na mídia. Seu nome verdadeiro era Robert Hansen. Ele queimou a garagem de ônibus de sua escola em que estudava por vingança. O motivo de sua vingança era porque ele não tinha chamado a atenção das meninas da escola quando criança. O nono sinal é a inteligência. Mas espere, não se apresse em pensar que se alguém é inteligente, ele ou ela tem que ser um serial killer. Se isso fosse verdade, então todos os nossos cientistas e estudiosos seriam. A inteligência é considerada um sinal de psicopatia porque a maioria dos principais serial killers mostraram alto QI. Um exemplo é John Wayne Gacy e Ted Bundy, que tinham um QI de cerca de 113, e Ed Kemper, que tinha um QI de 140. Mas infelizmente, eles acabam usando sua inteligência para manipular
e convencer os outros. Mas lembre-se dessa frase: assassinos em série são inteligentes, mas inteligentes nem sempre são assassinos em série. O 10º e último sinal é torturar pequenos animais quando criança. Este é um dos sinais de alerta mais fortes. Crianças que torturam ou matam pequenos animais, como esquilos, pássaros, gatos e cachorros, sem demonstrar remorso, são altamente prováveis de serem sociopatas. Muitos serial killers matam para controlar a vida dos outros, e quando crianças, pequenos animais são as únicas vidas que eles têm o poder de controlar, obviamente evoluindo mais tarde para seres humanos. Até a próxima. Obrigado.